Bem-vindo a Constru Básico TV, o programa que traz informações, dicas e as melhores análises de tudo que envolve construir, reformar e a sua casa. Eu sou Thiago Oliveira e hoje eu trago para vocês ele, Nielsen Batista, que está construindo uma casa container. Mas ele não está somente construindo a casa container, ele está criando um manual técnico. Ele que é do guiacasacontainer.com. Nielsen Batista, olá, seja bem-vindo. E aí, Thiagão? Tudo bem? Tudo certo. Legal, cara. Nielsen, conta mais para mim, o que é o Guia Casa Container? Então, Thiago, a ideia do Guia Casa Container, ela nasceu na hora que a gente decidiu construir uma casa de container. E a gente viu a dificuldade que é arrumar fornecedor, prestador de serviço e tudo para que envolve esse novo método construtivo. Então, para isso, a gente decidiu fazer um guia que vai contar exatamente isso. Olha, aonde a gente errou, aonde a gente acertou, qual foi o caminho, o que a gente fez para cá para resolver aquilo, o que a gente resolveu para resolver tudo para construir sua casa de container. Legal, excelente, ô Nelson. E eu assim, conversando com você, né, na visita que eu fiz à sua casa, que por sinal tá de parabéns. Obrigado. Tá ficando muito legal, muito bacana mesmo. Nelson, assim, em quanto tempo uma pessoa consegue fazer uma casa de container? Então, a ideia da casa de container, ela difere do que do método convencional. A gente aplica muito mais em projeto. A gente ficou muito mais estudando o projeto e fazendo um projeto totalmente diferenciado, que era um projeto totalmente em 3D, colocando os containers, alocando e sofrendo já as dificuldades antes da execução. Quando os containers chegam na sua obra, a nossa estimativa é completar 90 dias para você estar dentro de casa. 90 dias para estar dentro de casa. Mas isso aí é imbatível, né, Nelson? É a nossa meta. Hoje a gente está bem perto disso. A gente está nos 45, 50 dias de obra, né? A gente está documentando todos os dias de obra, toda vez que tem funcionário, tudo certinho, bonitinho, fazendo todo o documental disso. Mas a gente quer completar a obra em 90 dias. Em 90 dias trabalhados. Exatamente. Nossa, excelente. Ô Nelson, mas assim, eu tenho certeza que as pessoas se perguntam, né? Elas devem ter vários medos, né? Sim. Quais são os principais medos que acho que surgem na cabeça das pessoas na hora de fazer uma casa de container? Que medo que surgiu na sua cabeça quando você teve essa ideia de pôr em prática essa casa container? Eu posso colocar exatamente isso, porque foi o sentimento que me veio. Assim, quando eu ouvi uma pessoa falando assim, eu vou construir de container, eu falei, legal, pra você, eu não vou construir de container nunca, né? Imagina, de container, aquele negócio apertado, aquele negócio baixo, aquele quente. Nossa, não, você é maluca. Você vai construir porque você bebeu Varsol, né? Enfim. Então, o que a gente fez? No dia que a gente conheceu uma casa de container realmente real, a gente entrou, tinha parede, era isolamento acústico, a gente só via que era container lá de fora. Dentro da casa era viver porcelanato, a pia funcionando. Nossa, eu pirei num ponto que assim, eu ficava puxando descarga, botando o ouvido na parede, ficava batendo nas latas, enfim. E eu falei, eu não acreditava que aquilo era real. Então, nesse momento que a gente viu uma casa, a gente falou assim, não, é real, vamos fazer a nossa, né? E a gente estava aqui com um terreno há 3 anos parado, assim, com aquela coisa assim, vamos construir, calma, vamos sem coragem. E aí a gente pegou e falou assim, não, vamos fazer de container. Legal. Entendeu? Tanto que você, na verdade, eu te conheço já de um certo tempo. E você... Primeira obra. A primeira obra, né? E essa primeira obra você fez de alvenaria, né? Sim. Normal, teve... E aí, o que você diz da diferença, do sentimento, do estresse, enfim? O que você tem para comentar da diferença de uma casa de alvenaria para uma casa de container? Legal. É assim, quando a gente fez a nossa primeira reforma, né, o que a gente sente? Uma pessoa comum, que não tem nada a ver com construção, que é o meu caso, eu sou desenvolvedor de sistema, a gente não tem todo o conhecimento e a gente fica muito na mão do prestador de serviço. E normalmente o prestador de serviço vai fazendo aquilo, daí ele fala, faltou aquele negócio. Aí você sai correndo, vai lá, compra, volta. Faltou aquele negócio, acabou de voltar. E o cara, sabe? E
E esse aspecto da obra de container é totalmente diferente. Totalmente diferente, porque assim, você tem a parte de compra, de construção mesmo, mas ela é feita só para o prestador de serviço. Então, o cara do drywall vem com a listinha pronta, você tem o processo de compra, só que é uma compra muito mais estruturada, porque como você viveu toda a fase de projeto, né, você tem aquilo, você já sabe o que vai ser. E aí vem a equipe, entra e faz a coisa. E vai embora. E vai embora. Exatamente. Então, é uma pegada totalmente diferente. Não tem assim, todo dia o cara vai lá, choveu. Nossa, pra mim isso foi a salvação, assim, eu não aguentava. Na obra o cara fala assim, choveu, a gente não vai. Deus do céu. Não é isso, já tá com telhado, já vem coberto e a obra não para por causa da chuva. Nielson, qual é o primeiro passo para aquela pessoa que quer construir uma casa de container? Calma, essa sua pergunta é muito importante, porque é o que mais perguntam pra gente isso, assim. Mas e aí, como é que eu começo? A primeira fase é o projeto. O projeto. Não adianta. Você precisa, porque o que acontece? Quando você vai fazer uma casa de alvenaria, você tem um terreno, você fala assim, essa parede aqui, ela dá 9 metros. Legal, faz uma parede de 9 metros. Não, o container tem tamanho. Né? Então é assim, ele tem 2,5 metros de largura, 12 de comprimento e 2,90 de altura. Com isso você tem que, como se fosse um Lego, colocar isso no seu terreno, dentro das normas, claro, de condomínio, recuo, essas coisas. Sim. Então isso foi uma coisa que pra gente, a gente fez 3 projetos iniciais. 3 projetos? Exatamente, que a gente fez um primeiro, que a gente olhou e falou assim, não, nossa, não é a nossa cara. Aí fez um outro que falou, meu, que 10, né? Aí a gente levou para dentro da aprovação do condomínio, não rolou, a parte de recuo, a gente pegou o estatuto do condomínio e aí a gente fez esse terceiro projeto que foi o que vocês visitaram. Entendi. Entendeu? E posso te falar, ficou muito mais legal que os outros aí, né? Eu achei esse muito ficou bacana. Muito divertido. Ô Nelson, mas qualquer profissional, né, qualquer engenheiro ou arquiteto faz um projeto para casa container? Veja, qualquer um pode fazer. Se você pegar as suas dimensões, você vai lá e coloca. O quanto de sofrimento você vai ter depois é relativo ao conhecimento dessa pessoa. Entendi. O que acontece? Quando você... O container tem diversos detalhes, castanha, alturas, apoios, estruturas adicionais, né? Então, se você não tiver embasado de um arquiteto que conheça isso, né? E de uma empresa que faz a reforma do seu container, só tende a ter mais dor de cabeça, a ficar numa obra comum, né? Entendi. E aí você vai ter um baita pepino que as pessoas ainda não sabem fazer, né? Não Sim. sabem resolver aquilo e, enfim, né? A sua obra tende a ser mais problemática que uma obra comum, exatamente. E não andar tão depressa quanto poderia, né? Exatamente. Mas assim, então só pra gente recapitular, o primeiro passo seria projeto. Isso. E o ideal seria que encontrasse um arquiteto Perfeito. que tivesse conhecimento das condições e de como o que pode ser feito com o container, né? Perfeitamente. Porque como eu observei lá na sua casa, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas 2,90 de altura, 2,90 é isso? É isso. 2,90 de altura, isso não é muito pouco? Né? Não é o limite, né, Nielson? Pelo que eu pude ver lá, o pé direito seu a gente teve várias pegadas e o arquiteto vai te ajudar muito com isso, né? No nosso, a gente resolveu fazer o quê? A gente queria um pé direito duplo. Queria entrar na casa e sentir aquela sensação do pé direito duplo. A gente acha legal isso. Que a gente fez, a gente virou um container de cabeça para baixo. Legal. Entendeu? É um trabalho meio atípico, mas deu um resultado muito legal pra gente. Né? Agora tem outras formas, você pode tirar o teto do container e fazer uma estrutura metálica para complementar e fazer um pé direito duplo. Existem várias técnicas que o projeto vai te ajudar. Entendi. Por isso que é importante que o arquiteto conheça sobre Exatamente. Para saber onde apoia, quanto de estrutura, o que você precisa de reforço. Tudo isso, a equipe do Guia Casa Container, para montar essa casa, foi um arquiteto, 6 engenheiros e a fábrica. Olha só, que bacana. Entendeu? Que é assim, engenheiro estrutural, engenheiro de fundação. A fundação é um negócio que dá até gosto de falar. 3,5 metros.
não precisa mais que isso. Olha. Entendeu? Então o container foi muito bem posicionado, a gente mediu tudo certinho, só que a gente teve todo esse trabalho de realmente fazer um estudo e contratar empresas e pessoas que conhecessem o que estão fazendo. Sim. Pô, que legal. Então agora, a pessoa que quer lá fazer uma casa de container, agora tá fácil. Agora tá mais fácil, Nelson. Né? Agora é só entrar lá no guiacasacontainer.com e lá a gente tá listando todo mundo. Tá listando desde dos envolvidos como engenheiro, arquiteto, empresas, Exato, como é que é? Todos os fornecedores, a gente teve muita coisa legal que aconteceu, desenvolvimento de tecnologia mesmo. Entendi. Né? Como colocar uma porta e janela num container. Não era uma coisa assim, fura aqui, coloca. Não, tinha hora que você botava um parafuso na coisa e saia um prego. Né? Porque é um aço muito pesado. Então a gente desenvolveu diversas técnicas dentro do conceito de container, que todos esses parceiros eles estão ligados para fazer essa obra. Olha né? só. E deixando bem aberto aí para você e para todos os seus clientes. O objetivo do Guia Casa Container é dar para as pessoas o mesmo sentimento que eu tive, mostrar que é possível. E a gente acredita nisso, que com a visita a pessoa vai ver. Sim. Então, quer conhecer a Guia Casa Container? Encontra um parceiro e vem conhecer a nossa casa. Ó, e não é só conhecer, porque quando você chega lá, a sensação é de uau. Né? A sensação é de uau. Então, tá de parabéns. Bom, mas aí, então tá, a pessoa fez o projeto e aí ela quer adquirir container. Ela já tem o projeto, quantos containers precisa, do modelo que ela quer. O que ela tem que fazer? Perfeito. O próximo passo, vou fazer um resumo bem simples do passo a passo. Legal. Faz um projeto, entre em contato com uma empresa de modificação de container que vai garantir a execução desse projeto e começa a estruturação básica do seu terreno, que é construir o baldrame, fazer a fundação. São coisas que numa obra às vezes complica, mas para o container ficou super simples. Como eu disse, a fundação não é uma fundação profunda e o baldrame ele era mais para segurar os pilares do que propriamente dito, né? Você não tem apoio, você vai apoiar nos pilares ali. Entendi. Depois disso tem a chegada do container, né? Sim. Aí quando eles chegam, vocês podem olhar lá no site, a gente tem o vídeo da chegada. Conta isso aí, Aniel. Foram 7 horas de uma loucura, mas a gente montou uma casa em 7 horas. Nossa, isso mesmo. Foi muito legal. E a gente tinha muito amigo, foi onde nasceu o Guia Casa Container, né? A gente tinha muito amigo que falava assim, eu quero ver. Eu falei, tá bom, eu vou transmitir ao vivo. E eu transmiti a montagem da casa ao vivo. Então, 7 horas, o guindaste posicionando containers e colocando, e de repente, assim, tinha uma casa. Então, a pessoa que saiu 7 horas da manhã para trabalhar, quando ela voltou às 5 da tarde, tinha uma casa no terreno. Você imagina isso? Que legal, assim, a pessoa olhava e falava assim, meu Deus, o que isso aconteceu aqui? E aí começou todo o trabalho, né? O pessoal da fábrica, eles fazem a instalação, que é a soldagem, os cortes e as vedações, que isso é muito importante fazer. Isso já vem da fábrica, esses cortes, vedações. Tudo. O container já vem cortado e pintado para colocar no lugar. É lindo, assim. Nossa, que bacana. E até, inclusive, é bom citar que até a parte de esquadrias, né? Ele já vem com um batente, como se fosse um batente. Ele já vem com um molde para você instalar a janela. Entendi. E que isso é deveras importante, porque o que acontece? A parede do container é enrugada e ela é fina. Como que você vai instalar uma janela ali? Não tem como, não tem apoio, nada. Então, sem esse molde, realmente você não consegue instalar uma janela. Entendi. Então, isso é uma coisa que a fábrica garante para você e pra gente foi muito 10. O pessoal que fez as janelas, eles trouxeram a janela e falaram assim, nossa, encaixou. Nossa, que bacana. Bom, então teve lá o projeto, aprovou o projeto, contatou a fábrica, adquiriu os containers, preparou a fundação, recebe os containers, isso em um prazo incrível. Mas e depois? Aí colocou o container e aí a gente vai para qual etapa, Nelson? Perfeito, a gente vai começar a etapa de instalações. Certo. O que são as instalações? Elétrica, hidráulica e drywall. Certo.
Então, você vai montar os montantes, proteger ele do aspecto da umidade, proteger ele acusticamente. A nossa parede tem 5 camadas. 5 camadas? 5 camadas. Isso exatamente. sendo a primeira... A primeira a gente coloca como um isolante térmico direto. Certo. Depois a gente coloca um isolante de umidade. Depois vem um isolante termoacústico mais pesado. Certo. Depois vem uma camada de estruturação e depois o gesso. E depois o gesso. Exatamente. Nossa. Então quando você olha, você vai ver gesso em casa. Sim. Entendeu? Mas lá tem o sanduíche lá dentro que garante todo o seu conforto, o isolamento termoacústico. Isso é muito importante, né? Eu acredito que todo mundo que mora numa casa já veio procurando isso, privacidade, mais conforto, porque senão o apartamento fica aquela paredinha que você bate. Não existe isso em container. Se você faz o projeto direito, não existe, né? Sim. Existe, você tem que colocar interfone em todos os lugares, porque você não consegue um escutar o outro, né? Você tem que ficar ligando, exatamente. Enfim, então essa parte de instalação da elétrica, hidráulica, tudo isso é um pouco diferente. Certo. É o mesmo material, mas só que a gente teve algumas precauções. Certo. É uma lata. Se você abrir um furo na lata, queira ou não queira, você vai ter problema um dia. Certo. Problema de vazamento, exatamente. Isso? De vazamento, infiltração. Exatamente. Isso Entendi. foi uma coisa que a gente se preocupou muito. Então a gente não abriu nenhum furo no container. Toda a instalação a gente fez por baixo da casa. Aí vem a importância de você fazer o baldrame e as fundações. Você levantar os containers um pouco. E fazer toda a parte de instalação ali por baixo. Tanto da elétrica quanto hidráulica. Exatamente, elétrica, hidráulica e dados, né? Como um desenvolvedor, eu tenho raio de cabeada em casa, né? Olha só, maravilha, com certeza. Tem que pensar nisso, né? Exatamente. Não deixar isso de fora. Como assim? Melhor que a cozinha, a internet. Com certeza. Tá, então depois que veio as instalações elétrica e hidráulica, né? Que você vai utilizar o mesmo material que você utiliza numa casa de alvenaria comum? Sim, é o mesmo. Tubo de PVC, perfeito. Conduíte, cabos flexíveis. Exatamente. A gente tem optado por materiais que tem uma pegada mais sustentável, uma pegada mais tecnológica. Como a gente está fazendo uma casa dentro desse conceito, a gente tem optado por materiais dentro desse conceito, mas são materiais de mercado, não é um negócio, preciso fabricar um cano específico, não. Sim. Você vem aqui no Constru Básico e fala assim, é esse aqui. Legal. Entendeu? Muito bacana. Então é comum. Depois da instalação elétrica, hidráulica, aí tem as paredes, né? Como você mencionou agora há pouco, tem as 5 camadas de vedação, tudo mais. Mas e o acabamento? Você consegue pendurar quadros, Sim. TV? Uma das camadas, a 4ª camada, é uma camada de estruturação. Certo. O que seria camada de estruturação? É como se fosse um madeirite que a gente vai colocar, só que é um madeirite um pouquinho mais grosso. Mais reforçado? Né? Mais reforçado. Que além ele vai permitir que você faça uma casa normal. Com prego, parafuso. Não tem aquela coisa, vamos colocar um prego de gesso, uma bucha de gesso, ou aquela. Não, nós vamos casa normal. E aí isso a gente vai ter o maior prazer de mostrar para qualquer um lá. Você vai entrar e vai falar assim, nossa, mas isso é parede mesmo, né? Parede mesmo, né? Exatamente. Até a própria batida, quando o pessoal dá aquela batidinha, fala assim, isso aqui é drywall. Não, vai ser difícil identificar isso lá. E vai ter a camada de gesso por cima, né? Exato. Quantos milímetros de gesso? Vai dar 2,5 milímetros. 2 milímetros. A madeira e o gesso. Madeira e gesso. Exatamente. Nossa, que compensado bacana. e o gesso. Tá, beleza. Feito tudo isso, a parte de telhado é simples ou ela pode ser um pouco mais complicada, Nelson? O telhado, se você pensar no aspecto container, você fala assim, ele já está com telhado. Ele já tem, você não abriu nenhum furo, qual é o seu problema? Você não precisa de telhado. Certo. Você só tem um aspecto muito importante, o barulho. Porque é uma lata. E quando chove, ele faz barulho. Então, o que a gente fez? A gente fez uma opção de fazer um telhado muito mais prático. Você pode aceita qualquer tipo de telhado. Mas o que a gente fez? A gente fez um telhado com estrutura metálica e telha sanduíche.
Inteira sanduíche. Que elas têm galvanizada. Isso, com uma estrutura em isolamento acústico, termoacústico no meio. Né? Ou é PU ou é EPS, que é o isopor, né? Entendi, certo. Então, o que é de vantagem em cima disso, né? Como a gente não queria apoiar o telhado no meio do container para fazer aquela bola, porque a parte de cima, a gente apoiou nas longarinas. Então, o nosso telhado só tem 3 apoios. Um telhado de 5 metros por 8, a gente só tem os apoios numa ponta, na outra ponta e no meio. Entendi. Então, um telhado leve, fácil de instalar. Né? O telhado menor, que é um telhado que a gente fez de 5x5, a gente instalou em 32 minutos. Em 32 minutos. Chegou a telha, parafusou e estava vedado o telhado, junto com o calheiro, né? Tem toda a estrutura, claro. Mas foi um negócio muito rápido. Esse eu não consegui nem fotografar para botar no blog. Eu cheguei e falei, meu, o telhado tá pronto. Já acabou? Mas eu mandei os caras desmontar para fotografar de novo. Tá bom, mas pronto, tá lá, né? Exatamente, já tá feito, já não entra mais água. Pô, legal. Mas tem uma parte que é alvenaria, né? Não deixa de lado a parte de alvenaria, certo, Nelson? O que a gente está fazendo de alvenaria, né? Toda a parte da base do container. Sim, a fundação, né? Exatamente. E o que a gente quer a gente tem a pegada de mostrar tudo. Então a gente tem o nosso container, ele está integrado com várias outros métodos construtivos, né? O nosso quarto, por exemplo, ele tem uma extensão em um método construtivo de steel frame, que é você usar uma estrutura perfis metálicos e placa cimentícia. Certo. A nossa lavanderia, a gente está fazendo toda ela em alvenaria. Toda ela em alvenaria. Exatamente, e a gente vai integrar isso com o container. Entendi, olha só. Então, não é ter limite, porque é uma casa de container, não. A gente sempre vai tentar o método mais funcional para aquilo. No nosso caso, para a nossa lavanderia, a gente ia ter que fazer um recuo muito grande para colocar um container ali, não ia ficar bom, então a gente decidiu mudar o conceito dela e fazer ela em alvenaria. Olha então, a casa de container não é que é um limite, eu posso fazer só de container, não, você tem como juntar. Sim. Mas são partes mais rápidas, né? O principal já está feito com o container, né? Sim. Depois Exatamente. Isso pequenas etapas, né? De alvenaria que não vai dar 10% da dor de cabeça que você tem numa casa inteira de alvenaria, né? Exatamente. Olha só. E como já está tudo estruturado e planejado, então toda a tubulação já vai vir dentro da estrutura do container, não sei o que, e vai ter uma parede de alvenaria. Na verdade é uma só, tá? Uma só. É só o muro de fora e o fechamento ali. E o fechamento. Exatamente. E tem também que eu vi lá que ficou muito bonito, por sinal, a escada, né? Que leva dos containers de baixo. Sim, isso foi uma coisa que a gente se preocupou com a escada, que era um dos aspectos que a gente queria mudar. Nossa casa ela tem uma escada, mas era uma escada pequenininha. Então a gente queria uma escada que fosse mais confortável, né? E uma das questões que a gente colocou desde o começo do projeto, assim, eu quero pisar na escada, eu não quero tremer. Eu tenho um tamanho um tanto quanto avantajado, né? Então a gente fez uma escada inteirinha em concreto. Então ficou muito legal, assim. A escada ela vai interligar a sala principal com a sala de cima, né? Só que ela foi feita na parte externa, só que vai ter um acabamento, um fechamento que ela vai se tornar interna. Então é um negócio bem diferente. Você tem que entrar lá para conhecer mesmo. Não, mas tem que ir mesmo para conhecer, porque a casa dele tá fenomenal, a construção tá de parabéns mesmo. Mas que é aquela área gourmet, Nelson? Que área gourmet fenomenal. Aquele espaço de cima seu ficou fora de série também. Minha esposa gosta muito de cozinhar, então, e a gente gosta de comer. Certo. Enfim, e a gente quis adaptar a casa dentro do conceito de usabilidade. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você tem uma parte superior, você fez os quartos embaixo. Que assim, é isso. Porque assim, lá embaixo é o dia a dia da casa. É uma casa funcionando. Sabe, hoje em dia a gente tem a parte social da casa embaixo e os quartos em cima. Aí você tá lá no quarto, dá aquela sede, você tem que descer a escada. Nossa, isso pra gente era uma coisa assim, vai lá pegar uma aguinha, né? Desce a escada, sobe a escada. E o que a gente queria? Realmente fazer uma casa que a gente não precisasse disso. Então a gente fez toda a parte dos quartos, numa área reservada da parte de baixo.
Mas a varanda gourmet era para ter, assim, vamos receber os amigos? Legal, sobe aqui. E aqui a gente tem esse espaço com vista para serra, com um negócio, vai ser bem legal. Assim. Muito bacana. Espera ficar pronto, daí você vai ver. Olha só, com certeza. Não, vou sim, vou ter certeza que eu vou voltar lá, viu? Não uma vez só, não. Vou lá para curtir sua área gourmet, ó, Nilson. Legal. Ô, Nilson, qual é a sua recomendação para aquela pessoa que quer construir uma casa container, além de visitar o guiacasacontainer.com? Perfeito. O Guia Casa Container vai ser literalmente o guia. O ideal é realmente você estar acompanhado de pessoas que saibam o que estão fazendo. Entendeu? Porque a gente já viu muito. Foram 2 anos de estudo para a gente chegar num ponto de falar assim, vamos construir de container. Né? A gente já visitou muito bar, já visitou muita obra, e a gente já viu muito problema. Que a gente fala assim, não é nada, mas é sua casa. É sua casa, com certeza. Então assim, se apega aos profissionais e às empresas que tenham conhecimento. O guia, ele vai te guiar ali. Tem várias coisas, não são todos que estão lá, são os que realmente a gente comprovou, que veio aqui e falou assim, não, eu sei fazer. Legal, entendeu? Com certeza. Então, isso é o passo mais importante. O passo mais importante. Essa é a recomendação do Nilson, é extraordinária. Trabalhar com pessoas que entendem do assunto, né, Nilson? Exatamente. A pergunta mais importante, quanto custa? Então, isso é muito legal. A gente tá fazendo o físico financeiro da obra em detalhes e vai publicar isso no final da nossa obra. Hoje, se você for construir uma casa de alvenaria, você vai ali mais ou menos entre 2.000 e 2.200 o metro quadrado. A gente está estimando entre 1.400 e 1.800 reais o metro quadrado. Nossa, então, muito considerável, né? É uma redução de 30%. Veja, o que é importante a gente frisar, piso de mármore italiano é o mesmo preço na casa de container e na casa de construção. Então, o que a gente vai querer realmente mostrar é a economia não só do tempo, né, mas a economia no resíduo, a economia que você vai ter literalmente com natureza e todo o processo. A economia do dinheiro, ela vem porque você fez economia em todo o processo. Sim, em todo o processo. E tempo também, né? Porque tempo é dinheiro, né? Exatamente. Então, se você está economizando tempo, você está economizando um pouquinho mais de dinheiro. Perfeito. Com certeza. Excelente, tá vendo? 30% a menos construindo casa container. Excelente. Nilson, só tenho a agradecer. É uma satisfação tê-lo aqui na Constru Básico um prazer. TV. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo. Tenho certeza que as pessoas vão adorar esse conteúdo e vão conseguir ter o máximo de informações. Legal. E informações relevantes que eles vão encontrar no Guia Casa Container. Legal. Este conteúdo você encontra também em nosso blog, blog.construbásico.com.br, também no nosso Facebook, Constru Básico Online. Não deixe de conhecer a nossa loja, construbásico.com.br. Eu sou Thiago Oliveira, da Constru Básico TV. Muito obrigado e uma boa obra.